Fala pessoal, sou Luiz Felipe Carneiro, canal Alta Fidelidade. Hoje é dia de falar sobre mais um show e tá aqui na tela Crosby, Stills and Nash. Último lançamento deles, esse é o Blu-ray, esse é o DVD também. É a turnê deles de 2012 que se estendeu até 2014. Recentemente a gente teve a notícia de que a banda não deve mais continuar, né? Porque o Nash tá meio irritado com o David Crosby, que andou falando alguma coisa, falou que não queria mais saber da banda, o Graham Nash que ia tocar os projetos pessoais dele sozinho, né? Mas é interessante pensar no início da banda, né? Porque uma vez eu fiz um top 5 sobre supergrupos e eles entraram, só que o Crosby, Stills and Nash a gente pode falar que é um supergrupo meio diferente, porque quando a gente pensa em supergrupo, a gente pensa num mega baixista, num mega baterista, num mega guitarrista. O Crosby, Stills and Nash, apesar deles serem ótimos músicos, né, eles se destacam. Vou falar no presente, né? Vamos fingir que a banda ainda existe, a gente não sabe. Eles se destacam pelas harmonias vocais, né? O modo que eles cantam, que eles entoam as músicas deles, sejam as baladas, sejam as mais pesadas. E essa história começou na casa da Joni Mitchell, né? Uma espécie de madrinha da banda, porque os três se encontraram lá. O Stephen Stills era do Buffalo Springfield, o David Crosby do The Byrds e o Graham Nash do The Hollies. Eles se encontraram lá em 68, numa reunião informal, começaram a cantar e meio que o grupo ficou formado. Em 69 eles lançaram um disco de estreia dele, um disco muito bom que se chama Crosby, Stills and Nash, que tem uma música que eu adoro, que tem nesse DVD, que é o Marrakech Express, e tudo com aquelas harmonias vocais lindas deles, tudo. E depois, no ano seguinte, 69, entrou o Neil Young, e o Crosby, Stills and Nash se transformou em Crosby, Stills, Nash and Young, né? Um quarteto, virou um supergrupo ainda maior, né? E um dos primeiros shows deles aconteceu no Festival de Woodstock. Depois eles lançaram um discaço, o grande clássico de 69 também, chamado Déjà Vu. E eles sempre muito atentos às convulsões políticas, ideológicas da época, né? Eles tratavam a ideologia hippie de uma forma séria. Foi meio que uma resposta para The Band, se você pensar assim, uma resposta da costa oeste para The Band, porque o estilo, tanto os vocais, a música, muito parecido, o fato de vários integrantes da The Band também cantavam, assim como eles que cantam em trio, em dupla, às vezes eles têm os momentos solo deles, né? Eu tava falando do Déjà Vu, né? Para gravar esse disco, dizem que existem mais de 800 horas de gravação para chegar ao resultado final. Um resultado sensacional, por exemplo, tem Country Girl, Carry On, Almost Cut My Hair, né? Uma letra bem paranoica. Teach Your Children, que eu gosto muito, tem a participação do Jerry Garcia na steel guitar, o Jerry Garcia do Grateful Dead. Joni Mitchell contribuiu com uma música chamada Woodstock, como eu falei, né, a madrinha da banda. E em 71 eles lançaram um disco que eu acho muito bacana, Fallway Street. Aliás, eu estou checando aqui, o Déjà Vu é de 1970. Eu falei 69 é 1970. Aí o Fallway Street de 71. E é muito bacana porque os shows do quarteto duravam cerca de 4 horas de duração. Eram shows muito longos e meio que divididos. Um set acústico e depois um set elétrico. E nisso que você vê a grandeza da banda, porque pareciam duas bandas diferentes, fazendo dois shows diferentes, né? Um super delicado, acústico, e o outro mais agressivo. Dizer qual é o melhor é difícil, né? Nesse disco, inclusive, tem uma faixa muito emblemática que se chama Ohio. Eu coloquei essa música num top 5 que eu fiz uma vez de músicas de protesto. Aconteceu um assassinato de 4 estudantes, salvo engano, na Universidade de Kent, que estavam lá protestando contra o governo. E o Neil Young viu essa notícia e na mesma hora escreveu a letra. Poucos dias depois o single foi lançado com essa música. Tá nesse disco. E depois desse disco, muitas idas e vindas, né? Porque os 3 integrantes e o Neil Young também, eles têm lá, sempre tiveram a carreira solo deles. Às vezes 2 dos 4 se juntavam para gravar um disco. Então ficava meio que num indo e vindo. Às vezes lançavam discos 3, às vezes só 2. O Neil Young lançou um disco, eu não sei se é o Living with the War o nome, não sei se eu estou enganado. Eu sei que gerou uma turnê, que gerou um DVD
que é o Deja Vu Live. Isso já nos anos 2000, não sei se eu anotei aqui. Enfim, deixa pra lá, deve ter sido o quê? 2006, não sei. E era um DVD contra o Bush. Então é legal porque tem muitas imagens do show, mas também tem imagens no meio de parte do público adorando aquilo, aquela catarse de ficar gritando contra o governo Bush, e outros saindo do show, pisando no disco, dizendo que aquilo era uma porcaria, não sei o que mais. A banda é sempre muito politizada, né? Eles sempre tiveram esse poder de despertar paixões. E esse DVD aqui eu acho legal porque não tem o Neil Young, mas ele é bem superior a esse Deja Vu Live que eu falei. São quase 3 horas de show, essa turnê passou pelo Brasil e é um tour de force, digamos assim, pela obra deles. Tem músicas de todos os discos, tem música da época do Buffalo Springfield, né, que era a banda Stephen Stills com o Neil Young. Tá aqui For What It's Worth. Eu fiquei chateado que eles não cantaram essa música aqui no Rio quando eu vi o show, mas poucos meses depois eu tive chance de ver esse show em Melbourne, uma pequena cidade na Flórida, e eles cantaram, então eu fiquei satisfeito. Fiquei satisfeito também porque depois do show eu consegui encontrar os 3 lá nos bastidores muito rapidamente, e eu tinha comprado o pôster da turnê, então cada um deu lá um autógrafo, o pôster tá enquadrado, tudo. Não deu para tirar foto porque era muito movimento, então fiquei satisfeito com o pôster, aliás, bem satisfeito. E na verdade essa turnê nem era para ter acontecido, era para ter sido uma turnê do Buffalo Springfield, com o Neil Young, o Stephen Stills, o Rich Furry e tudo. Só que o Neil Young desistiu dessa turnê para fazer uma com Crazy Horse. Então, com o Neil Young de fora, eles falaram, vamos reativar aqui um período Crosby, Stills & Nash para fazer essa turnê. Ainda bem que teve essa turnê, vamos ver se, de repente, agora com a briga do Crosby com o Nash, de repente o Stephen Stills vai fazer o Buffalo Springfield com o Neil Young algum dia, não sei. E muita música boa, a música que eu mais gosto é Our House. Eu me lembro que quando eu assisti no Citibank Hall, que hoje é Metropolitan, o show foi lá, quando eles começaram a cantar essa música, foi aos pouquinhos, no final tava todo mundo em pé cantando a música, extasiado. Quem conhece a música sabe o que eu tô falando, uma melodia belíssima. Tem Marrakech Express, que eu já citei, Wooden Ships, Girl from the North Country, que é um cover do Bob Dylan, né? For What It's Worth, que eu já falei também. Aliás, For What It's Worth é da trilha do Forrest Gump. Eu sempre falo de músicas que são da trilha do Forrest Gump, né? Tá aí mais uma que eu devo a essa trilha. Conheci o Buffalo Springfield. Teach Your Children, Judd Blue Eyes, que é a suíte que geralmente encerra todos os shows dele, inclusive esse. E tá aqui, Crosby, Stills & Nash, 2012, grande show, dividido em 2 sets. Esse show meio que foge daquela proposta que eu falei do início da carreira de um set acústico e elétrico. Nesse show eles meio que variam, tem acústico, elétrico, tudo. Mas é muito bom você ver 3 senhores muito experientes, donos, sabendo o que fazer perfeitamente com as suas vozes, né, com os instrumentos. Recomendo bastante. E eu falei o nome de tantas músicas conhecidas aqui. Deixa aqui no comentário qual é a tua música predileta do Crosby, Stills & Nash, pode ser com Neil Young também. Se você quiser também deixa o que você prefere, se você prefere o Crosby, Stills & Nash, o Crosby, Stills & Nash & Young, o Buffalo Springfield, a carreira solo de algum desses, do Neil Young. Enfim, deixa o seu comentário aqui embaixo e amanhã a gente está de volta com mais um vídeo no canal da Fidelidade. Tchau!